Silas Malafaia, eu não liguei a câmera, então vou falar de novo. Então hoje à noite nós vamos falar sobre o classificador. O que é um classificador? Então a forma mais fácil de gravar o que é um classificador é você guardar assim, é a coisa pelo jeito da coisa. Então você grava, aí eu, professor, não entendi nada, como é que é a coisa pelo jeito da coisa? Então vamos dar um exemplo, vamos pegar o verbo andar, certo? Aí o homem anda de que jeito? O homem anda assim. Tudo bem? Só que na fita, parece que é a primeira vez que eu estou fazendo, né? Eu fiz, aí comecei a gravar aqui entendeu? Sim. No celular. Então o homem anda assim, certo? O cachorro, gato, felino, leopardo, tal, leão, eles vão andar assim. Então é o jeito que vai andar, certo? O canguru, como é que o canguru vai andar? Que é o mesmo sinal do canguru. O canguru vai pulando assim, né? Um pouco anda, um pouco pula e tal. E a cobra, a serpente? Aí você tem aqui a serpente. Cada um vai andar. E o verbo andar, em português, nós temos uma façanha também, que você anda a cavalo. Então você monta no cavalo, né? E sai aqui, cavalo, você monta no cavalo. Então você faz sinal do cavalo e monta no cavalo. E vai. Depois não fala do corpo também. O corpo fala, né? O corpo pode te ajudar. E você pode andar de bicicleta. Como é que você anda de bicicleta? Você tem um jeito de andar de bicicleta. Sim. Mas é um verbo só, andar. Por isso que é confuso para o surdo. Então vai, andar. Andar de bicicleta. Tudo bem? Então, é o mesmo verbo, mas cada um tem o seu jeito de andar. O que é isso aqui? Uma árvore. Faz conta que a gente vai comer uma fruta. Né? Você já viu falar isso, eu tenho certeza. É uma fruta bem gostosa, uma maçã. Então a maçã está aqui na árvore. Faz de conta que a maçã vai cair. Como é que a maçã cai? Ela cai assim. Certo? Então, isso aqui é um classificador. Por quê? Por que é chamado de classificador? É a coisa pelo jeito da coisa. Então é uma árvore, a fruta que cai na árvore, ela cai assim. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é uma árvore e esse aqui é a folha. Certo? Agora, aqui está a árvore e aqui está a folha e a folha vai cair. Como é que a folha cai? Ela cai assim? Não. Tem a folha e a folha vai cair assim. Entendeu? Então isso é chamado de classificador. Guarda bem isso aí que é importante. Aí quando o pessoal fala assim, você estudou com o Camilo? Eu falo, estudou. Então o que é um classificador? É a coisa pelo jeito da coisa. Explica. Entendeu? Muito mais fácil explicar do que tentar verbalizar e colocar. Então isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um? Papel. É papel. Certo? E esse aqui? Sim. Caneta. Isso. A caneta. Joia. Se eu fizer o seguinte, se eu soltar esse papel e se eu soltar essa caneta, certo? Qual deles que vai cair assim e qual deles que vai cair assim? Papel. O papel cai assim e a caneta cai assim. Você viu como ficou simples? Você entendeu? Sim. Você viu como ficou simples? E esse aqui? Esse aqui é um avião. Sim. Tirando aquele avião que caiu em Vinhedo, que foi um caso raro, a maior parte dos aviões caem de que jeito? Ele faz uma hipérbole, né? Faz uma perpendicular. Então o avião, ele vai falar para o senhor, o avião fez assim, ó, caiu. Então é aquele de Vinhedo que caiu lá, porque caiu e ainda foi girando igual um helicóptero. Certo? Então, você tem aqui, o que é isso aqui? Se eu fizer assim, deixa eu dar um exemplo. O que parece isso aqui? Vou fazer de novo. Bateu, subiu. Isso aqui é o sinal que ficou patenteado como as Torres Gêmeas. Certo? Que veio o avião. O que aconteceu? Bateu. E as torres foram ao chão. Você entendeu? Então o classificador, ele traz a ideia exata, vamos dizer assim, a ideia exata do que é. Sim. Certo? Esse aqui é o dólar. O dólar você pode fazer assim, o dólar assim,
você pode fazer o dólar puxando a carteira, o dinheiro da carteira, que é o dólar também, o dólar. Se o dólar sobe, o dólar sobe. E se o dólar cai, o dólar cai. Entendeu? O próprio jeito já é o jeito do dinheiro que sobe e o dinheiro que desce. Os classificadores, eles servem muito para você trazer a ideia real daquilo que você quer expressar. O que é interpretar? Traduzir, interpretar. O surdo, a Libras é uma língua psicomotora, gesto visual, sequencial. Já guardou, né? Lembra que eu falei? É uma língua psicomotora, gesto visual e sequencial. O surdo, ele vai aprender pela sequência. Deixa eu colocar minha câmera aqui em cima, que eu vou precisar mexer aqui com o livro. Peraí. Pronto. Estou aqui. Vou precisar mexer aqui um pouco com o livro. Esse livro aqui, ele fala sobre os aspectos gramaticais da Libras. Depois eu posso mandar para você, que eu bati uma foto já dessa página aqui. Certo? Ou eu escaneio, porque foto escanear fica bem melhor. Bom, então falando sobre a educação dos surdos no Brasil, tal, depois se você ler isso aqui, o que você pode fazer na sua casa, nós não vamos fazer aqui. Já sabe que Libras no Brasil e cada país tem a sua língua de sinais, né? Nos Estados Unidos. Fala. Vou fazer uma pergunta assim, a questão é quando é fora do país. Como que se chama? É Libras ou não é? Não, é chamado de. Fala. Eu já vi no Instagram que tem alguns surdos fora do Brasil, né? Aí às vezes as pessoas me mandam, não sei o que, só que aí diz que não é a mesma coisa como no Brasil, né? Qual a diferença, né, nesse sentido? Cada país tem a sua língua de sinal, certo? E que muitas vezes são bem diferentes, não tem nada a ver com uma outra coisa. Às vezes até acaba confundindo, que parece, mas não é. Você fica vendo alguém lá no Japão fazendo sinais, você acha que está entendendo, mas não está entendendo nada. É diferente. Talvez, pelo fato de você se você entender bem Libras, que é a língua brasileira de sinais, que ela funciona aqui no Brasil, mesmo que você tenha o português no Portugal, o português da Angola, Moçambique, Timor-Este e tal, não configura a mesma língua. Então você tem a língua portuguesa de sinais, a língua angolana de sinais e a língua brasileira de sinais. Mesma coisa do inglês. No inglês nós temos o ASL, American Sign Language. Então, American Sign Language funciona nos Estados Unidos e nos países que eles divulgaram a mesma língua de sinais, certo? Mas a nossa língua de sinais, ela tem muita origem na língua francesa de sinais, certo? A história do Ernest Hut, já deve ter ouvido, que foi um professor que veio para o Brasil, surdo, e ele estava no Rio de Janeiro e percebeu que os surdos aqui estavam todos assim, um para lá, outro para cá, e a língua de sinais era totalmente desconfigurada, não era catalogada e nem era, organizada. E foi o que ele fez. Ele viajou ao Brasil e foi juntando o surdo, fazia de um jeito, um fazia de outro jeito. Talvez ele viu qual jeito fazia mais sentido e qual jeito cada um fazia mais, entendeu? Então você tem as diferenças. Nós temos as variações linguísticas, que são as variações linguísticas. Se você tem o verde aqui, você vai fazer o verde aqui, tem algum lugar que vão fazer o verde aqui, por que a pessoa vai fazer o verde aqui? Porque, é claro, lá no sul eles vão fazer o verde aqui, tem muita pessoa lá com os olhos verdes, então surgiu lá porque, o verde, o plano tem o olho verde. E São Paulo tem aqui o verde, né? E o verde. Mas o mais usado seria esse daqui, certo? E o verde. Jóia. Então nós chamamos isso de variações regionais. Nós temos as variações sociais também, certo? As variações sociais. Alguns vão fazer conversar, girando aqui, fazendo um círculo, e alguns vão fazer assim, esfregando assim, conversar. Mas a gente nós não vamos perder a amizade por causa disso. Se um faz assim, o outro faz assim. Muitas vezes não tem o porquê. Deixa eu só fazer uma parte que eu pulei. Por que cada país tem que ter a sua própria língua? Porque a língua também, ela traz uma questão cultural. Por exemplo, quando nós fazemos assim, pai,
Por que nós fazemos assim? Porque Cada- por causa da bênção. Então, homem, benção pai. Aí mulher, benção mãe. E por que mulher é assim? O Ernest Ruth, ele trouxe mulher, né? Ele deve ter incorporado mulher ao nosso sinal por causa do chapéu. A mulher tem um chapéu e tem a alça, né? Aquela fitinha que fica no chapéu. Então, Sim, usa aqui, por causa da fitinha. Hoje em dia nem usa mais chapéu, não tem nem fitinha, não tem nem nada. Entendeu? Não sobrou nem o chapéu, nem a fitinha. Mas aí tem a ver com a história, né? Uma questão histórica, uma questão, às vezes, até social. Que nem no caso de conversar, um vai fazer assim, outro conversar. E eu vou colocar aqui mudança. Peraí. Sabe que eu vou escrever no meu próprio livro, né? Eu vou fazer nada. Vou escrever no próprio livro. Vou escrever aqui, peraí. Eu vou colocar aqui a mudança. Como é que eu vou dar o nome? Não, eu pensei no nome. Mudança. Mudança tribal. Vou dar um nome meio estranho, depois eu mudo. Vou colocar aqui. Surgiu uma coisa na minha cabeça aqui. Né? Surgiu uma coisa na minha cabeça aqui. Mudança tribal. Depois eu lembro o que é isso aqui. O que é as mudanças históricas? Então, vou dar um exemplo assim. Tem algumas coisas que surgem na história. E vou dar um exemplo assim. Que um sinal que usava-se para um fator histórico. E esse fator histórico, por algum motivo, ele pode ter sido mudado. Certo? Sim. Vamos dar um exemplo. Sim. Vou dar um exemplo. Tem uma rua lá em Campinas que ligava o estádio da Ponte Preta ao estádio do Guarani, chamava Avenida dos Estádios. Então, o surdo conhecia aquela rua Avenida da Ponte Preta e do Guarani. Então ficou o sinal Ponte Preta e Guarani, a rua. Só que aí o Ayrton Senna morreu, alguém falou assim, vamos fazer uma homenagem. A rua mudou de Avenida dos Estádios para Avenida Ayrton Senna. Agora pergunta, vai mudar o nome da rua também? Então nós tivemos um fator histórico, entendeu? Nós tivemos um fator histórico e você vai mudar o sinal. Nós tínhamos primeira dama, quando a Michelle Bolsonaro assumiu. Não sei se não tinha sinal para a primeira dama, entendeu? Ou havia divergências para os sinais, aí os surdos tiveram que determinar um sinal para primeira dama. Se eu não me engano é N e puxa aqui, que é igual de missionário e missionária, que seria por causa de mulher, né? Mulher, primeira dama, esposa. Mas enfim, o sinal surge porque houve uma necessidade histórica, certo? Que nem quando o Fujimori estava no auge da Fujimologia, né? Sei lá como falar, né? Então ele tinha um sinal, tinha um contexto. Tem esse aqui, o que é isso aqui? Se você fizer esse sinal aqui hoje, não faz sentido. Era o sinal do Collor, era do presidente Collor. Talvez um surdo muito antigo, que vai falar o Collor, que conhecia o sinal do Collor, ele ia fazer assim, né? Porque eu tinha o L e aqui era o verde e amarelo, que é o símbolo dele. Então estou dando um exemplo de histórico. Né? É até bom porque eu estou filmando, porque às vezes a gente vai dando aula, parece tantas coisas, que a gente não lembra e foge e depois tal. Então por isso que eu estou feliz que você veio, porque o professor, ele quer dar aula. Tava com saudade já. Ele estava com saudade, né? E você também parece ser uma menina muito dedicada. Então tá aí. E, por exemplo, eu tenho esse aqui. Que sinal que é esse aqui? É o leite. Por que o leite vem aqui? Olha, tem aqui. Por que o leite é assim? Seria um classificador, né? O leite seria um classificador. E tal. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso daí. O jeito que você tira o leite. Tudo bem? O jeito que você tira o leite. É a ordenha. Então virou branco. Ficou branco? Tá bom, joia, legal. Então vamos falar um pouco sobre a iconicidade. Iconicidade. Lembrando que depois eu mando para você a cópia dessas iconicidade e arbitrariedade. O que é uma iconicidade? A língua brasileira de sinais é uma língua gestual visual. Eu falo psicomotora, gesto visual e sequencial. Já vamos. Né? E nós temos os espaços.
os 5 espaços. Lembra que eu passei para vocês os 5 espaços? Primeiro espaço físico, depois nós temos o espaço sideral, que eu chamo de sideral, intergaláctico, alguma coisa assim, entendeu? Astronômico. Cada um dá o nome que quiser. É mais aonde fica as coisas lá no espaço. Isso. Depois nós temos o espaço interno, que a gente faz assim, interno. Depois nós temos o espaço subjetivo, abstrato, e depois o espaço virtual. Eu lembrei até que eu dei esse sinal na época, porque o Roger Rabbit, ele passou a bola pro Michael Jordan, acho que era o Michael Jordan, foi isso? Aí eu fiquei pensando, e olha só, faz tempo, né? Então a realidade virtual não existia esse negócio não. Aí tinha que explicar pro surdo que o coelho perna longa não existia, não existe coelho perna longa. É um desenho. Mas o homem, o jogador de basquete, né? O jogador de basquete, ele existia de verdade. Mas como que passou a bola para ele? Imagina só, com uma língua visualizada, você tentar passar que o coelho não passou a bola para ele. Foi uma montagem, né? Foi uma montagem. Não foi nem montagem, naquela época já era virtual mesmo, o virtualismo já começou tal. E como você vai falar para uma pessoa que ele está vendo uma estrela, o surdo está vendo uma estrela, é uma língua visual, né? Gesto visual. Aí ele vê a estrela. Aí você vai falar para ele assim, aquela estrela, ela morreu já há 4 bilhões de anos. O cara fala, não, mas tá lá, tá ali. Não é um serviço, nosso serviço fácil não, viu? Aí fala, mentira. E o pior ainda é você tentar interpretar a música do Fábio. Sim. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Mas está lá, o cara. Tem, tô vendo. Está lá. Então eu falei, ixi, e agora? Deixa quieto. Já teve muita coisa em Libras assim que eu falei assim, gente, deixa quieto. Tem algumas expressões, nós vamos falar mais pra frente sobre isso. Tem algumas expressões, ou tem algumas coisas que você. Um dia eu estava numa palestra, o homem falou assim que a mulher querendo explicar que tem gente que você percebe que não é surdo, né? Fala assim, ele é estrangeiro por causa do quê? Do sotaque, né? Aí depois a mulher falou assim, vou explicar para o surdo o que é um sotaque. Eu fiquei prestando atenção. Falei, eu quero ver, essa eu quero ver, sentado aqui. O que é um sotaque? Você é nordestina, fala assim, eu já percebi pelo sotaque. Mas o cara fala, essa moça lá é do Pernambuco. Você fala, como é que é? E não é de Recife, não. E nem de Olinda, lá daquele lá. Mas como é que você sabe? Por causa do sotaque. Mas o que é sotaque? O cara fala diferente. Mas como é que fala diferente? O cara não sabe, ele fala diferente. Bom, tudo bem. Aí a mulher tentou explicar, por exemplo, é igual, por exemplo, assim, o ouvinte, certo? Você tem o surdo, que ele faz os sinais, você percebe que esse aqui é surdo e esse aqui é ouvinte. Aí o surdo ficou em pé na reunião e falou assim, aí a mulher ficou assim, tipo, o que quer dizer? O que é isso aqui? Eu falei assim, é o Camilo. Ele não falou, né? Eu tô falando, é o Camilo. Aí eu dei risada, eu fiquei em pé, a mulher falou assim, eu fiquei em pé, a mulher falou assim, é o senhor que é o Camilo e tal. O senhor é surdo? Eu falei assim, não, eu sou ouvinte. Aí ela não entendeu por que ele usou eu como exemplo. É óbvio. É óbvio. Você falou, e o Camilo? O Camilo faz os sinais, a gente conversa com ele, mas a gente percebe que não parece surdo, parece igual a gente. Nossa. Entendeu? Ela ficou meio assim, daí eu expliquei pra ela, falei assim, não, são só 40, na época era 40 anos, eu falei assim, são só 40 anos que eu entendo. Então você já tem o jeito de falar. Agora às vezes eu brinco com as pessoas, a mesma coisa no meu inglês. Francês, alemão, eu não sei, mas no meu inglês também. O americano, ele compra eu facilmente. Eu me compro facilmente. Entendeu? Sim. Então, o que acontece? Até às vezes brinco com o aluno, não falo assim, mas o cara é convencido, eu falo, no, I'm not. You know, I just want to tell you what I understand about the words. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him, é parecido mesmo, hein? Eu já vi alguém falar assim, desse jeito. Então, o que acontece?
Primeiro, dom de Deus, né? Deus dá dom pra gente. E aí o surdo falou, não parece. Então, a gente trabalha com isso. É uma coisa que você tem que se dedicar. Como é que eu estava falando para a aluna, tá na fita, como é que estou velho? Tá na fita, tá na filmagem anterior que eu explico sobre isso, né? Que você não pode usar uma língua para interferir na outra, senão não fica legal. Português é português e Libras é Libras. Então é por isso que eu posso falar com você agora e ao mesmo tempo traduzir para que você possa entender o que eu estou falando. Então uma entrevista, quando eu vou fazer uma entrevista, eu prefiro que vá junto comigo o intérprete, porque eu fico mais solto, mais sossegado e consigo falar melhor. Mas eu posso fazer os dois juntos. Tem duas linhas que eu adotei a língua que você fala junto e faz os sinais. Por quê? Principalmente quando você está dando para palestra, não tem intérprete. E hoje em dia, a cada 20 minutos tem que ter 2 intérpretes. O governo falou que tem que pagar 2 intérpretes. Eu vou lá, eu não pago intérprete nenhum, que eu falo, eu interpreto, eu mesmo, eu pago para mim, ninguém paga nada, e é uma alegria só, né? Então, já visualizando já essas coisas de hoje, eu falei assim, não, eu defendo, falo, que o ouvinte pode falar junto e fazer os sinais. Tem uma turma que fala, não pode, você faz assim, mas gente, eita, ó, tá aqui, eu não tô nem aí, pode criticar, pode mandar o que for. Eles fazem isso porque eles são surdos. Sim. Não precisa fazer. E tem intérprete que faz, mas o problema é seu. Não faz, eu não sei. Eu já tô com 60 anos, já logo já fiz, continuo aí, essas porcarias suas aí. Uma coisa assim, o surdo vai assim. Uma vez o cara foi escrever um negócio por surdo, ele escreveu assim, né? Depois, por exemplo, ele colocou assim, eu caso a sua hoje à noite. Aí eu olhei e falei assim, mas por que você mandou isso pro surdo? Ele falou assim, Eduardo, se não escrever assim, não vai entender. Eu falei assim, peraí, deixa eu falar uma coisa pra você. Você escreve certo. E o surdo, ele tem que aprender a ler e ele também tem que saber. Isso aqui é o português. O português é diferente de Libras. Você não vai mudar o Brasil inteiro para escrever assim, por causa que o surdo escreve assim. Então vai ter o português. Assim como nós não vamos fazer o português sinalizado, nós não vamos fazer, assim como a gente faz a Libra aportuguesada, nós vamos fazer o português sinalizado. Ou vice-versa. Então cada um se escreve de jeito. Porque ele vai pegar um livro de história, o livro vai estar escrito em português. Certo? Assim como eu faço o transporte, eles também vão fazer. Então o que é uma iconicidade? O ícone, por exemplo assim, o ícone, guarda, escreve aí, ícone, no mundo inteiro. Escreve só assim, no mundo inteiro. Sim. Ícone, igual, no mundo inteiro. Por quê? Olha só, isso aqui não está na gravação. Isso aqui eu vou dar uma informação para você para ficar simples. Se eu pegar esse meu notebook aqui, se eu for para o Japão, o cara consegue trabalhar com ele? Consegue. Então eu pego ele e vou para a Alemanha. O cara consegue trabalhar com ele? Consegue. Por quê? O Bill Gates, o Steve Jobs e o povo deles lá, eles pensaram o seguinte: antigamente, para digitar algumas coisas, você precisava conhecer if, then, you go to, erase, delete, tal. O que ele falou? Gente, todo mundo vai ter que aprender a falar inglês? Eu sei porque em 89 eu fiz o curso de MS-DOS, né? Então tudo que você tinha que conversar com o computador era através do sistema operacional, através do prompt. Se você queria apagar, queria escrever, então você tem que praticamente saber inglês. Então, if, tananá, é menor do que, then you go to... Puxa, aí alguém falou assim, tive uma ideia. Eu vou criar os comandos através dos ícones. Então, nós temos os ícones que estão ali no Word, que foi, se eu não me engano, 1985. Funciona a cabeça, funciona aí. 1985, Word. Aí, o que aconteceu no Word? O Word, o cara criou uma comunicação do aplicativo com a língua de máquina, entendeu? A língua do sistema operacional. Então, quando eu clico aquela pastinha assim para abrir,
Tem uma pastinha assim, tem uma pastinha para abrir assim. Aí, na verdade, quando eu clico ali, ele já manda o comando, ele escreve o comando. Aí ele manda e abre o arquivo. Ah, quando tem duas pastinhas assim, uma da outra, para copiar, né? Tem uma assim, uma assim, uma assim. Quando você clica ali, tá escrito copy to, aí você copy to. Aí você clica no local e fala copy to, ou copy from to. Ah, sai de um lugar e vai para o outro. Mas a língua da máquina tá lá. Só que ele pensou assim, se eu vou fazer um desenho, que é uma pasta, o americano vê e fala folder. Ah, o brasileiro vê e fala pasta, né? O francês vê e vai falar archive, archive. Cada um vai ver, na cabeça de cada um passa a sua língua. Mas o entendimento é o mesmo. Tchan! Então, a Libras é exatamente isso. A Libras é exatamente isso. É eu tentando passar para o surdo o que está aqui na minha mente, passar para ele. Então nós temos o que nós chamamos de Libras, que é um código entre o emissor e o receptor. Tudo bem? Nós já aprendemos isso lá na quarta série. Emissor e o receptor e o veículo, o meio de transporte. Certo? Então, para comunicar uma mensagem, nós usamos a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Por que é uma língua? Deixa eu parar aqui, peraí. Só vou